Ok, estamos de volta ainda conversando sobre sistema de eixos ortogonais, eixos cartesianos. Aqui está a nossa figurinha com o nosso sistema de eixos. Nós temos mais uma vez o eixo X, o eixo Y, né? E nós temos aqui uma maneira de representar, de endereçar pontos num plano. Nós já vimos alguns pontos no vídeo anterior, mas nesse vídeo a gente vai enfatizar um detalhe que costuma, trazer alguma dificuldade, que são os pontos que ficam em cima dos eixos. Como a gente já viu, todo ponto tem um valor de x, que vem antes, e um valor de y, que vem depois. Isso é super importante lembrar, né? Primeiro x, depois o y. Vamos relembrar alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho esse ponto aqui, o ponto 3 e 4, né? O ponto 3, 4, onde é que ele está? Eu tenho que saber onde é que ele está, né? Com base nessas coordenadas. Bem, o 3 é x, né? E o 4 é y. Então, eu tenho que localizar o 3 aqui, no x, e o 4 lá no y, lembrando que são valores positivos. Então eu vou juntar esse ponto, pegando o 3 aqui, subindo, pegando o 4 aqui, e onde eles se cruzam essas retas, eu tenho o ponto 3 e 4. É um ponto do primeiro quadrante, né, como a gente já viu, né? Agora, eu posso, por exemplo, pegar um outro exemplo, seria o ponto menos 2 e 3. Não, o ponto menos 2 e 3 tem que começar com o menos 2 no x, que seria esse aqui, né? E o 3 no y é esse cara aqui. Então, esse ponto, a maneira de eu juntar esse menos 2 com esse 3 é tomando perpendiculares, né? Assim, ó, perpendicular aqui, aqui e formando o ponto, né? Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2 e 3. Um outro exemplo poderia ser, por exemplo, o ponto menos 1 e menos 2, né? Mais uma vez, menos 1 é no x, então nós estamos falando desse menos 1 aqui. E o menos 2 é no y, então nós estamos falando desse menos 2 aqui, né? Então, na hora de fazer a junção, nós temos aqui este ponto, que seria o ponto menos 1 e menos 2. Estamos rodeando os quadrantes, né? Então, aqui é primeiro quadrante, 3 e 4. Menos 2 e 3, segundo quadrante. Menos 1, menos 2, já é do terceiro quadrante. Então, para a gente encerrar, vamos para o quarto quadrante. Fazer aqui o ponto, por exemplo, 4 menos 3, né? 4 menos 3, o 4 é esse aqui no eixo x. E o menos 3 é esse aqui no eixo y. Então, eles vão se juntar aqui, formando tipo como se fosse um retângulo, né? Esse ponto aqui é o ponto 4 menos 3. É super importante você saber traçar a localização desses pontos, né? No caso da nossa figura, nós já temos aqui essa malhazinha aqui, né? Com esses quadradinhos que nos auxilia na marcação, né? Isso é bem interessante. E aqui nós temos aqui um ponto do quarto quadrante, né? A maneira da gente fazer esse retângulozinho aqui que é importante, ou seja, você traçar uma perpendicular a cada eixo para encontrar esses cantinhos que são os nossos pontos. E isso, basicamente, nós já vimos, estamos só fazendo a revisão. Mas o que eu queria mesmo falar neste vídeo aqui é sobre os pontos que ficam sobre os eixos. Eles não são tão complicados, né? Eles seguem o mesmo princípio do que a gente já viu, mas dada a dificuldade que a gente costuma observar, a gente vai enfatizar. Então vamos lá. Que tal a gente começar, por exemplo, de um ponto que seria, por exemplo, o ponto 3 e 0. Olha só, o ponto 3 e 0 não varia, não muda, né? O primeiro é 3 é x, então eu estou aqui nesse 3 aqui. E o 0 é y, então eu estou nesse 0 aqui. Então a dificuldade da gente saber
Onde é que junta? É porque, no caso, esse 3 já está aqui, não tenho o que fazer com ele. Eu tenho que puxar no eixo Y para cá. Esse ponto fica exatamente, quando eu faço a projeção aqui, ó, ele fica exatamente em cima do eixo X. Então, 3, 0 é este ponto aqui, certo? E se a gente quiser fazer aqui uma generalização, todo ponto em que o y é igual a 0, ele é em cima do eixo X. Então, fica mais fácil se você lembrar disso, mas o ideal é que você raciocine a esse respeito e chegue nessa conclusão também. Por exemplo, o ponto menos 2 e 0 também é no eixo X, seria nesse ponto aqui, menos 2 e 0, certo? O ponto, vamos fazer um terceiro, né? O ponto, por exemplo, menos 4 e 0, né? Seria aqui, certo? Então, toda vez que o valor de y for 0, eu vou ter um ponto sobre o eixo X. E isso vai ser, quando a gente estiver estudando mais à frente funções, vai estar associado ao que a gente chama de raiz da função, ou seja, o valor em que o y é igual a 0 vai ser chamado de raiz, que corresponderá sempre a um ponto em cima do eixo X, porque o y é igual a 0. Por outro lado, se a gente fizer assim, ó, 0, 2, aí eu inverti agora, né? O 0 não é mais o y, o 0 é o x nesse caso aqui, né? Então, quando o x é igual a 0, eu vou ter aqui o x igual a 0 e o y igual a 2. Então, seria aqui. Ou seja, o meu ponto vai ficar sobre o eixo y, né? Se a gente fosse querer fazer a projeção, seria assim. X igual a 0, aí faria uma reta aqui, tá? Né? Ou fazendo como a gente vem fazendo. 0, 2, 0, 2. Então, aqui. Logo, esse ponto, 0, 2, ele fica sobre o nosso eixo y, né? Sobre o eixo y. Outro exemplo, por exemplo, 0, menos 3. 0, menos 3 vai ser bem no menos 3 em cima do eixo y. Outro exemplo, 0 e 4. 0 e 4 vai ser também em cima do eixo y, certo? Então, a gente observa, mais uma vez, que se o meu valor de y for igual a 0, os meus pontos serão em cima do eixo x. Por outro lado, se o meu valor de x for igual a 0, os meus pontos vão ser em cima do eixo y. E existe uma razão lógica para isso, né? Basta você lembrar da maneira que a gente faz a projeção, né, dos pontos no eixo, da mesma forma que a gente faz nos pontos dos quadrantes, né? É a mesma maneira. Isso é bom, né? Porque facilita bastante. Para concluir, nós temos aqui o ponto bem interessante e importante da história, que é o ponto 0, 0. Ou seja, o ponto em que tanto o meu x é 0 e o meu y é 0, que é este ponto aqui, que, como a gente já comentou, ele é chamado de origem do sistema, ou seja, é o ponto em que tanto o valor de x quanto o valor de y são iguais a 0, que corresponde ao ponto em que os próprios eixos se cruzam, né? É o ponto em que o eixo x e o eixo y se cruzam. Esse é o ponto 0, 0, também chamado de origem do nosso sistema. Então, com esse vídeo aqui, a gente deu uma certa ênfase aí aos pontos do eixo cartesiano que ficam sobre os eixos, ou seja, sobre o eixo x, quando y é igual a 0, e sobre o eixo y, quando x é igual a 0. Além da origem do sistema, que é o ponto 0, 0.